Fala pessoal, Lucas Soares aqui, e hoje eu tô gravando de improviso sobre o que é política. Então, já que a gente tá numa semana que a política tá à flor da pele, tá total, então eu vou começar um programa novo, uma coisa nova aqui pra mim. É totalmente de improviso, mas uma coisa que eu, Lucas, gostaria pra mim mesmo, isso que eu vou fazer. Eu tô fazendo isso pra mim, na verdade, mas eu gostaria de deixar documentado e registrado. Então eu vou fazer essa série de gravações aqui de forma despretensiosa, eu não tenho pretensão nenhuma em me tornar um canal de política, mas dentro das coisas que eu estudo em orientação vocacional, parece que o aspecto político é um aspecto inevitável, então a gente precisa aprender e conhecer mais sobre isso. E a partir então dessa luz da orientação vocacional, eu decidi começar e fazer essa gravação aqui de uma maneira bem despretensiosa, bem assim. Eu só vou estudar o que está escrito aqui, vou conversar com a inteligência artificial sobre isso. Lucas, eu já tenho uma posição política, eu não gosto de Estado. Apesar de reconhecer a condição dela, a condição do Estado que é inevitável, eu simpatizo com as ideias do libertarianismo, mas eu não compro a causa. Então, apesar de eu entender muito bem o libertarianismo, eu não estou aqui para defender a bandeira do libertarianismo. Bem pelo contrário, eu quero estudar para conseguir botar à prova essas coisas que aparentemente eu concordo. Mas na verdade eu nunca estudei sério sobre isso. Então, junto com isso e ao mesmo tempo sabendo que as pessoas elas são muito polarizadas entre esquerda e direita, quem é que está certo, quem é que está errado. Na verdade isso aqui é um início de uma pesquisa minha, pessoal, para conseguir entender melhor o que é política, que ele é um aspecto humano e inevitável, e para mim conseguir, vamos dizer assim, elucidar, né, aquilo que eu não sei ainda. E eu quero estudar sobre política, então é isso que eu vou fazer basicamente aqui. É estudar de forma mais séria para conseguir tirar dúvidas que eu tenho sobre isso, e não para divulgar alguma ideia como o libertarianismo que eu sou simpatizante. Não estou aqui para isso, eu estou aqui como estudante, tá bom? Esse é o intuito dessa gravação e desses vídeos, até inclusive desse canal, é ser um estudante. Obviamente eu, Lucas, eu vou ter sempre um posicionamento, mas a minha postura aqui é de estudante, e é isso que eu quero gravar, tá bom? Então vamos lá. Tá, a primeira coisa que eu fiz então foi abrir o ChatGPT e fazer uma pergunta, né, simples. Me explique o que é política, bem assim curto e grosso, e pedir para ele trazer essas informações de forma estruturada. Então eu não fiz nada demais a não ser uma pergunta básica para o ChatGPT e pedir que ele estruture melhor a resposta dele. E é só isso. Qualquer um pode fazer isso. O que é política? A política é a prática do estudo do poder e da governança das relações entre indivíduos, grupos e instituições de uma sociedade. Certo? Então, é a prática e o estudo sobre o poder, governança e as relações entre indivíduos, numa forma geral. Então a gente está falando sobre três coisas principais aqui: indivíduos se relacionando, né, a inter-relação, o poder e governança. Ela se refere à forma como as decisões que afetam uma comunidade são tomadas e como os recursos são distribuídos. A política está presente em todos os níveis da vida social, desde as intenções familiares até as grandes questões de governança global. Tá, entendi. Então a política é sobre relações de pessoas na sua totalidade, né? Vamos dizer assim, é uma sociologia do poder e da governança.
né? Daria para resumir assim, de uma forma livre, assim, vamos dizer. Tá, estrutura da política. Definição geral. Política é um conjunto de atividades associadas à tomada de decisões coletivas ou à governança de um grupo. Essas decisões podem envolver direitos, responsabilidades e distribuições de recursos. Então, distribuições de recursos, direitos e responsabilidades. Lendo isso, a primeira imagem que vem na minha cabeça é aquela coisa assim das tribos antigas, que eles tinham, vamos dizer assim, eles tinham um xamã, um pajé, um padre, um mago, uma coisa assim que era o representante de Deus na Terra ou de uma divindade na Terra. E ele também, ao mesmo tempo, ele era o cara que tinha autoridade maior, né, para distribuir direitos e responsabilidades. Não sei por que veio essa imagem na minha cabeça, mas é isso que que veio na minha cabeça quando eu li sobre essas decisões podem envolver direitos, responsabilidades e distribuição de recursos. Assim, acho que é uma visão meio primitiva, mas dá pra pensar sobre isso. Tá, isso foi a definição geral. Esfera política e a esfera privada. A esfera política relaciona-se com a organização da sociedade, como governos, instituições e normas que regulam o convívio social, como as leis. A esfera privada envolve decisões mais pessoais e individuais que, eventualmente, também podem ter implicações políticas, como questões de direitos civis e liberdades pessoais. Certo. Tá, aqui tudo bem, é só uma definição, uma coisa óbvia, eu acredito. Formas de governo. Existem várias formas de governo, formas de organização política e governança. Organização política e governança, tá dividido em duas partes. Existem democracia, autocracia, oligarquia e teocracia. Aqui ele trouxe 4, mas eu sei que tem mais. Assim como a aristocracia ou plutocracia, existem mais coisas, né? Mas aqui ele trouxe 4. O poder, a democracia, o poder exercido pelo povo diretamente ou por meio de representantes eleitos. Dá pra dizer que sim, né? A gente vive no Brasil hoje uma democracia, mas não é bem exatamente assim a rigor da palavra, né? Até porque a gente tem nulos em brancos que eles desconsideram simplesmente. Autocracia. Uma única pessoa ou um pequeno grupo detém o poder absoluto. Certo? Isso é bem o que a gente tem hoje, tipo que nem esses países socialista, que nem Cuba, assim, né? A gente tem, então, uma pessoa lá, um grupinho mandando em todo mundo. E as regras é deles. Oligarquia. O poder é controlado por um pequeno grupo de pessoas, geralmente ligados a uma riqueza ou parentesco. Oligarquia aqui a gente fala aquela coisa dos reis, né? O que a gente aprendeu na escola sobre feudalismo, né? Os reis mandavam na terra. E teocracia. O governo é baseado em uma religião ou doutrina religiosa. Que é mais ou menos o que eu falei antes, né? Aquela coisa do pajé, do xamã, mandar na tribo. Elementos fundamentais da política. Então, elementos. Poder, governo, legitimidade e Estado. Tá. Então, primeiro, poder. A capacidade de influenciar ou controlar o comportamento dos outros. O poder político pode ser exercido de forma coercitiva, através de leis e força, muito bem explicado, ou consensual, através de acordos de cooperação. Então, o que ele está dizendo aqui que o poder político pode ser exercido de forma coercitiva, que é o que a gente tem hoje, né? A gente vive num estado democrático que a força, o poder é coercitivo. A gente não tem opção de não escolher alguma coisa ou de não participar. A gente imposto a nossa participação e acabou, né? A gente não tem, é uma imposição, a gente não tem direito de escolher isso.
né? As leis estão aí e a gente tem que cumprir. E a força é que alguém põe um policial aqui em casa para me prender se eu descumprir alguma lei ou não pagar algum tributo. Certo? Ou consensual, que a gente não tem. Normalmente isso é mais dentro de instituições menores, né? Que nem uma empresa ou a família, alguma coisa assim. Tá, governo. Estrutura que exerce o poder dentro de uma sociedade, incluindo instituições como o executivo, o legislativo e o judiciário. Tá, o governo então é a estrutura do governo mesmo, né? E aqui está trazendo os três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, que é o que a gente tem hoje na nossa democracia. Legitimidade. A aceitação de um governo ou de uma autoridade como legítimo pelos seus cidadãos, muitas vezes baseados em normas, leis ou costumes. Aqui está dizendo que a legitimidade é um reconhecimento da autoridade, né? Todo mundo reconhece a autoridade do governo brasileiro, né? Mas nem todo mundo concorda, que é o meu caso. Eu não concordo com o governo do jeito que ele é, do jeito que ele tá. Não é legítimo porque a gente nasceu aqui, estamos aqui, sabe? A gente já tá no meio do caminho. Mas eu não concordo, eu não aceito, na verdade, né? Então, eu não reconheço como uma autoridade, mas reconheço como uma entidade autoritarista, né? É uma imposição. Mas tudo bem, tá? Essa é a questão da legitimidade. Estado. A entidade que detém o monopólio do uso da força dentro de um território específico e é responsável por organizar a vida política, social e econômica. Tá, e o Estado então é essa entidade abstrata que todos nós acreditamos existir e terceirizamos então as questões políticas, sociais e econômicas. Não concordo muito com isso. Eu entendo que a função do Estado é essa, mas eu não quero terceirizar as questões econômicas para o Estado, nem as questões sociais da minha vida e nem política, muito menos. Realmente, então a legitimidade é por causa da força mesmo, é coercitivo. Tudo bem, vamos lá. Partidos e ideologias políticas. Os partidos políticos são grupos organizados que compartilham ideologias e visão sobre como a sociedade deve ser governada. As ideologias mais comuns incluem conservadorismo, liberalismo, socialismo e anarquismo. Então a gente tem 4 ideologias políticas que o ChatGPT trouxe. Mas claro que tem mais, né? A gente tem comunismo, a gente tem o neoliberalismo, a gente tem o anarcapitalismo, e a gente tem social-democracia, tem um monte de coisa. Aqui ele trouxe 4, mas são as 4 básicas, né? Tá, conservadorismo valoriza as tradições, a ordem social e a economia de mercado. Valoriza essas coisas, isso não quer dizer muita coisa. Liberalismo foca na liberdade individual, igualdade de oportunidades e governo limitado. Eu acho que a resposta hoje, como eu entendo, é essa. Um governo que sabe onde o lugar dele lá e ele fique lá. Socialismo. Priorize a igualdade econômica e a intervenção do Estado para redistribuir recursos. Certo, então essa é a definição do socialismo que o ChatGPT está trazendo. É um Estado que vai querer trazer igualdade econômica a todo mundo através de intervenção do Estado. Não sei, né? Parece uma autocracia, mas é isso. Essa é a ideia de socialismo. Anarquismo propõe a abolição do Estado e a autogestão das comunidades. Do jeito que hoje eu entendo como o ser humano tá, abolir um Estado grande seria criar vários Estados pequenos, né? O Estado em si não deixaria de existir. Mas seria alguma coisa melhor, né? Do que um político lá em Brasília e eu aqui no Rio Grande do Sul. Depois dessa enchente e coisa. Política como conflito e consenso. Tá, outro item já.
A política envolve tanto conflitos e consensos. O conflito surge quando diferentes grupos e indivíduos têm interesses e objetivos divergentes, enquanto o consenso ocorre quando as partes chegam em um acordo. Tá. O papel dos cidadãos. Em sistema democrático, os cidadãos têm o papel fundamental em escolher seus representantes através das eleições, além de participar ativamente em debates e movimentos sociais para influenciar as políticas públicas. Tá, então o cidadão é um papel social que a gente faz dentro do Estado. Então, basicamente seria relações internacionais. A política também se manifesta em um nível global por meio das relações internacionais, onde os estados interagem uns com os outros em questões como comércio, segurança, diplomacia e meio ambiente. Tá, entendi. Então, os estados, eles vivem num ambiente anárquico, onde cada um tem a sua autogestão de comunidade, e as relações internacionais lidam com essas coisas, que nem comércio, segurança, diplomacia e meio ambiente, tá? Tá, beleza. Essa foi uma primeira parte sobre o que é política num aspecto geral, né? A gente está falando sobre o conceito de uma forma geral, que é bem interessante. É até importante para mim estar gravando, para eu estar falando isso em voz alta e refletindo sobre isso. Ah, não, peraí. Se tu estiver gostando disso aqui, deixa um like, se inscreve, faz algum comentário, vai ser importante para mim, Lucas, como pessoa que está conseguindo interagir com vocês, tá bom? Agora sim, eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Valeu!